E estudando sobre cosmovisão, a gente está estudando a grande narrativa de Deus, que vai desde a criação até a eternidade, de eternidade a eternidade. E estudando sobre essa grande narrativa, eu creio que, assim como eu, você chegou à seguinte conclusão, de que nós não somos os personagens principais dessa história, nós não somos os protagonistas, não. Quem é protagonista é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o personagem principal dessa história. E a gente vê isso desde o primeiro sábado que a gente está estudando, e a gente vai ver isso até o último. Então nós começamos estudando sobre a criação, e a gente entendeu que o nosso Deus perfeito e santo, Ele nos criou de forma perfeita, de forma admirável e especial, como a gente aprendeu em Salmo 139. E nós fomos criados não apenas por um Deus perfeito, mas nós fomos criados de uma forma assim, a semelhança do nosso Deus. E nós recebemos esse grande privilégio, que também é uma grande responsabilidade. E por isso nós cumprimos a missão de Deus aqui na terra, sendo seus representantes e vivendo debaixo da vontade dele, não da nossa. Só que logo depois a gente continuou estudando o livro de Gênesis, e a gente descobriu na semana passada que todos os homens e mulheres nasceram em pecado. Adão e Eva escolheram pecar e escolheram ceder à tentação. Eles foram tentados por Satanás e eles escolheram provar um pouco disso, dar uma brecha, né? Abrir uma brecha, e, enfim, eles escolheram pecar. Tinham escolha de pecar ou não, mas escolheram pecar. Por quê? Porque eles deram ouvidos à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Vocês lembram que a gente olhou para esse texto e viu que foi exatamente isso que aconteceu com Eva? Ela achou tudo aquilo muito agradável aos olhos, ao paladar, e ela começou a desejar tudo aquilo. Então ela escolheu pecar. E por meio de Adão e Eva, por meio de Adão, por causa que eles pecaram, todos nós nascemos em pecado. Nós aprendemos que nós já fomos gerados no ventre da nossa mãe em pecado. E nós temos esse pecado original no nosso corpo. A gente já nasceu com um coração rebelde e inclinado ao mal. A gente nasceu com um coração assim, desejoso de fazer aquilo que é errado, desejoso de cumprir e satisfazer os nossos próprios desejos, ao contrário dos desejos de Deus. E a gente já nasceu assim, meio que em rebeldia a Deus, né? Essa é a nossa situação. Bom, nós então nascemos em pecado e nós também escolhemos continuamente pecar. Eu gostaria de abrir um texto com vocês, eu peço que todos abram um livro de Romanos. Então nós estudamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16 a 18, depois estudamos o livro de Gênesis, capítulo 3, né? Ali alguns versículos do capítulo 3, versículos 6 a 19, mas hoje a gente vai pular lá para o Novo Testamento, porque hoje nós vamos falar sobre a redenção. Se você estava aqui no sábado passado, você viu que a pregação ou a história não acabou bem para a gente só descobriu o pecado, a gente só descobriu que todos pecamos e descobrimos que o salário do pecado é a morte, ou seja, está todo mundo condenado, está todo mundo assim na pior. Só que hoje nós vamos ver qual que é a solução deste problema. Se você está acompanhando, pode até passar para mim aquelas 4 telas, você está acompanhando os 4 temas que a gente tem abordado: criação, né? De onde viemos, queda, qual o problema do mundo. Hoje vamos estudar redenção, qual que é a solução deste problema. Então por isso, vamos olhar para o texto ali de Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26, pode abrir aí na sua Bíblia. Vamos olhar Romanos 3, capítulo 3, 23 a 26. O passador está aí? Se tiver. Obrigado. Muito bem, Romanos 3, versículos 23 a 26. Todos encontraram? Mais rápido que eu? Vamos lá. Romanos 3, versículo 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É assim que o texto começa, mostrando o que a gente aprendeu na semana passada. Então, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa?
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pelo menos duas coisas: a nossa condição e a nossa punição. A nossa condição é que somos pecadores. Isso a gente já aprendeu semana passada. Nós temos um pecado original e nós escolhemos pecar continuamente. Então, dois pecados. O pecado, a condição pecaminosa do nosso coração e o hábito de sempre pecar. Todos pecaram. Não tem distinção aqui. Todo ser humano peca e todo pecado merece a morte. Por isso, todos nós estamos perdidos. Essa é a nossa condição, pois todos pecaram. Pecado é aquilo que não agrada a Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é a rebeldia contra Deus. Pecado é viver debaixo da sua própria vontade e não a de Deus. Essa é a nossa condição. E qual que é a nossa punição? Somos então, por causa do pecado, destituídos da glória de Deus ou afastados da glória de Deus. Porque nós pecamos, a gente está afastado da glória de Deus. A gente não pode ter essa comunhão com Deus por causa do nosso pecado. Por quê? Porque o nosso Deus é santo e o nosso Deus santo não tem comunhão com o pecado. Não, na verdade o nosso Deus santo, ele pune o pecado e o pecador por causa da sua própria santidade. Então ele derrama a sua ira sobre o pecador. Então nós somos pecadores e nós merecemos a ira de Deus, porque o nosso Deus é santo e a gente está no universo dele, não no nosso. E porque nós estamos no universo de Deus, na criação de Deus, nós precisamos viver de acordo com a lei de Deus, e nós não fazemos isso, nós pecamos, por isso nós merecemos a ira de Deus. Talvez você não escuta muito aí sobre a ira de Deus, mas a ira de Deus é bem real. A ira de Deus é bem real e você merece a ira de Deus. Todo mundo que está aqui, você merece, eu mereço a ira de Deus. Nós merecemos essa ira e Deus só não derrubou esse cálice da sua ira assim sobre nós ainda, porque Ele é muito gracioso conosco. Ele está mantendo, Ele está assim contendo isso e Ele não está derramando essa ira da forma que nós merecíamos. Nós merecíamos a ira de Deus, merecíamos a condenação eterna, mas Deus é gracioso conosco. Ele não é só gracioso em não derrubar essa ira assim, mas Ele ainda é gracioso em trazer a solução deste grande problema. Deus, Ele fez a obra mais bonita, que eu creio que todos aqui sabem, que é a obra de Cristo na cruz, para solucionar este problema. Mas eu gostaria de fazer você pensar nessa noite um pouco mais a fundo sobre o que isso significa para você, sobre o que de fato Jesus fez no teu lugar ali na cruz, para que você saia com o coração ainda mais grato e com o coração ainda mais devoto a Deus, com o coração ainda mais consagrado a Deus, porque isso não é brincadeira, isso é a solução para todos os seus problemas. Isso é a solução da sua eternidade. É isso que a gente está falando, é isso que Deus fez por você. E a gente não pode menosprezar esse grande presente. A gente precisa se curvar a Deus e agradecê-lo todos os dias da nossa vida. Então, nós recebemos uma condenação por causa do nosso próprio pecado. Mas o texto continua, e graças a Deus que continua. O texto diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, e derrama a tua graça sobre a nossa vida para que a gente possa compreender esse texto. Nos ajuda para que a gente possa assimilar todos os termos e palavras e presentes que o Senhor nos deu, que estão descritos nesse texto. Que ao final desse período a gente possa tomar a seguinte decisão de nós nos ajoelharmos diante do Senhor, agradecidos e apaixonados pelo Senhor, porque o Senhor é muito gracioso e amoroso conosco, Pai. Nos ajuda a entender tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o texto continua aqui. Romanos 3, não para no 23, mas ele vai 24, 25 e 26. E ele conta toda essa história da redenção, que é o tema dessa noite. Então, o que eu gostaria é que todos nós possamos, ao decorrer desses próximos minutos, entender e compreender que o Filho de Deus é a solução para a nossa condenação. Você sabe que você tem uma condenação, não sabe? Romanos 3, 23 deixou claro. Ou os 40 minutos da semana passada deixaram claro que você já nasceu em pecado e que você só piora a situação, você continua pecando.
Então você tem uma condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Filho de Deus é a solução para a nossa condenação, em todos os sentidos. E é isso que a gente vai estudar nessa noite. Ele é a solução para a nossa condenação. Muito bem. Romanos 3:23 destaca que nós pecamos e que estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, afastados da glória de Deus. A nossa condenação é estarmos afastados da glória de Deus e pertos da sua ira. Deu para entender? Então, por causa do nosso próprio pecado, nós recebemos uma condenação. O texto é bem claro, estarmos destituídos da glória de Deus, ou afastados da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós estamos afastados da glória de Deus, ao mesmo tempo que a gente não merece a eternidade com Ele, ao mesmo tempo que a gente não merece o favor de Deus, ao mesmo tempo que a gente não merece a graça e a bondade de Deus, a gente não merece os presentes de Deus, a gente não merece toda essa graça, o sol que nasce, a chuva que cai, as plantas que crescem, a gente não merece nada disso. Além da gente não merecer tudo isso, por causa do nosso próprio pecado, Deus nos dá uma condenação. Ele fala, olha, por ora eu vou ser gracioso de uma forma, com uma graça comum sobre a terra, e vou segurar a minha ira. Mas se você continua nessa condenação, se você continua nessa condição, você vai conhecer o cálice da minha ira. Você vai receber toda a minha ira, porque você escolheu pecar. Você escolheu viver uma vida contrária à vontade do seu Criador. E é isso que acontece quando nós continuamos vivendo em pecado. Então, a nossa condenação é estarmos afastados da glória de Deus, mas ao mesmo tempo perto da sua ira. Então, afastados da glória de Deus e perto da ira de Deus. Imagina só, quando a gente fala sobre céu, inferno, ou novos céus e nova terra e lago de fogo, para aqueles que já estudaram um pouco mais Apocalipse, sabem que todos nós estaremos perto de Deus de alguma forma. Alguns estarão perto da sua glória, alguns estarão perto da sua graça eterna, e outros estarão perto da ira de Deus, da ira tremenda e justa e santa de Deus. Então a questão é de que lado estaremos? Estaremos encarando a Deus por meio da sua graça ou por meio da sua ira? Isso tudo depende de como nós tomamos essas decisões e como o nosso coração se comporta diante do evangelho que nos é apresentado. Então todos nós somos pecadores, mas a solução vem, e a solução é o evangelho. E como que a gente reage a esse evangelho? Para esse problema, o homem não tem solução. Para o problema do pecado, a gente não consegue bolar nada. As pessoas tentam, talvez com remédios, com a medicina, prolongar a vida humana, e de certa forma a expectativa de vida cresceu, não é? Então, ao passar das décadas, a expectativa de vida tem crescido. A gente tem solução para muitas doenças, a gente tem solução para muitos problemas, e o homem conseguiu elaborar aí, com todo esse dom que Deus deu para ele, do conhecimento, ele conseguiu elaborar muitas coisas que melhoram a nossa vida. Mas tudo isso é tão paliativo porque não resolve o nosso problema. Qual é o teu problema? A condenação eterna. O teu problema é o pecado. É isso que a gente aprendeu no sábado passado. Então, todas essas medicinas, a farmácia, todas as tecnologias e todas as invenções que surgem te ajudam como? De forma paliativa. De forma paliativa. Você vive esses anos aqui na terra, talvez com certo conforto, passando ainda por lutas, porque todos nós passamos, mas você talvez engana a si mesmo pensando que a sua situação está bem, que a sua situação está boa, mas na verdade você continua com um problemão. Você continua com a condenação eterna. O dia que você morrer, você vai encarar a condenação eterna, você vai encarar a ira de Deus, porque você escolheu pecar, e você vai encarar essa ira de Deus, uma ira justa e uma ira santa. Então, quando a gente escolhe esse estilo de vida, é isso que nos espera, e a gente não consegue bolar a solução para nós mesmos. Bom, quando a gente estuda a história da igreja, que é o que a gente vai fazer amanhã, se você vir na nossa EBD, quando a gente estuda a história da igreja, você percebe que algumas pessoas, principalmente a igreja católica, começaram a falar, olha, nós podemos bolar uma solução para este problema. Sabe o que é? Dinheiro. Se você tiver bastante dinheiro e você comprar ali certas indulgências, você compra um bilhete para o paraíso, você compra ali uma entrada para o céu, você consegue fazer tudo isso e você consegue salvar e solucionar o seu grande problemão. Todo mundo sabe que a condenação te espera, mas se você comprar essas indulgências, você se salva.
A Igreja Católica fez isso e muitas pessoas morreram numa mentira. Muitas pessoas morreram pensando que estavam de fato comprando um ticket para o céu. Muitas pessoas pensaram que estavam comprando uma passagem direto para o paraíso, mas isso não foi uma realidade para elas, e elas descobriram. Acontece que não apenas os católicos, mas muitas outras pessoas e muitas outras religiões tentam elaborar algumas coisas para te dar a solução para o seu problema. Talvez é algum tipo de prática, talvez uma prática religiosa que você possa cumprir, talvez uma rotina bem específica que você possa fazer para que você consiga solucionar o seu maior problema. Talvez alguns tipos de sacrifícios. Se você fizer alguns sacrifícios, talvez você consiga o seu ticket para o céu. E talvez dentro da própria igreja evangélica existe também essa mentira. Talvez muitas pessoas pensam que você ganha esse ticket para o céu quando você assina o seu nome no livro da membresia da nossa igreja. Muitas pessoas acreditam que é quando você dá o dízimo, e aí você dá o dízimo e você talvez compra uma coisa ou outra, você ganha essa salvação. Mas a Bíblia é bem clara ao dizer que não há solução para o homem. Nada que a gente faça vai solucionar o nosso problema. O homem não consegue solucionar por si mesmo o seu grande problema. Somente a cruz de Cristo. Somente a cruz de Cristo, ela é suficiente para te salvar. Somente a cruz de Cristo, não por pagamento, não por práticas religiosas, não talvez por membresia em algum lugar, mas por meio de Cristo é que você recebe a solução para o seu grande problema, a solução para a sua condenação. Nós aprendemos que somente pelo Filho de Deus nós recebemos a solução para a nossa condenação. Então eu gostaria de estudar com vocês, durante esse texto de principalmente 24, 25 e 26, algumas verdades e algumas bênçãos que a gente recebe por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos dá um presentão. E o que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo, na verdade, é a própria morte de Cristo no nosso lugar. Então você conhece João 3,16 e você sabe que Deus enviou o seu Filho unigênito para que ele pudesse morrer no nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. Você lembra que o salário do pecado é o quê? A morte. Então com morte precisa ser pago o pecado, a minha e a tua. Só que aí Jesus morre no nosso lugar para que isso não aconteça, para que a gente não precise morrer pelo nosso pecado, para que Ele morra no nosso lugar como um sacrifício perfeito. E aí, por causa da cruz de Cristo, a gente tem a solução da nossa condenação. Por causa do Filho de Deus, nós temos a solução da nossa condenação. Então, em primeiro lugar, o texto nos fala que nós somos justificados por Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós somos justificados por Deus, nós somos tornados justos perante Deus. Então quando Deus nos encontrar no futuro, quando Ele vier buscar a sua igreja e quando Ele trouxer a sua ira para todas as pessoas que viveram uma vida debaixo das suas próprias vontades, Ele vai olhar para nós e Ele vai falar: será que essa pessoa é justa? Será que essa pessoa merece ir para o céu? Será que essa pessoa merece ir para o inferno? Será que essa pessoa merece estar em comunhão com a minha glória ou com a minha ira? Ele vai olhar para nós. E muitas pessoas pensam que talvez por mérito delas, elas vão ir para um lado ou para o outro, mas a gente sabe que nada disso é suficiente. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê que nós somos injustos, que nós não merecemos a eternidade com Deus, não merecemos a graça de Deus, não merecemos a glória, não merecemos estar com Deus. Mas por meio da cruz de Cristo nós somos justificados. Por meio da cruz de Cristo, Ele nos torna justo perante Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo e não a nossa. Então, nós não somos justos, mas quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a justiça de Cristo porque Cristo tomou a decisão de assumir uma forma de servo e passar pela morte, a morte no nosso lugar, para que por meio da morte dele nós fôssemos justificados. Então quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo e não a nossa, porque se Ele visse a nossa, Ele ia mandar a gente para a condenação eterna no mesmo momento. Sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por prática nossa, não é por obediência a Deus e algumas práticas religiosas que a gente alcança isso, mas só por meio da fé em Jesus Cristo. Então não é mérito nosso, é mérito todo de Cristo.
Em segundo lugar, nós aprendemos que nós somos alvos da graça de Deus. Então somos justificados, mas somos justificados gratuitamente. Somos justificados por meio da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um presente que a gente não merece. Ou seja, nós recebemos a justificação em Cristo Jesus, não porque a gente merece, mas porque o nosso Deus é muito bondoso. Porque o nosso Deus é amoroso, Ele é misericordioso e Ele nos salva por causa da sua graça. Não por causa do nosso próprio mérito, mas porque Ele é muito gracioso. Ele é grandioso em graça. É isso que o nosso Deus é. Ele é a pura graça. E por causa da sua graça, Ele nos salva. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eis que Tito 2:11 diz. Então a graça de Deus, ela não se manteve apenas no sol que nos ilumina. Ela não se manteve apenas na chuva que rega as plantas. Ela não se manteve apenas no oxigênio que nós temos para que a gente possa existir. A graça de Deus não se manteve apenas nessa habilidade que nós temos de andar, de falar, em todo esse presente que nós temos de Deus. Ela não se manteve apenas nessa criação admirável e perfeita que Deus fez. Ela não se manteve nisso, mas ela se manifestou salvadora também. Deus nos criou de forma perfeita e o homem escolheu pecar. Mas Deus veio com a solução e a graça dele superabundou. A graça dele que já era bem manifesta em toda a criação, a graça de Deus que era bem visível em todos os lugares, em tudo que a gente vê e tudo que a gente anda e no nosso respirar. Quando a gente olha para toda a criação, a gente vê a graça de Deus, um presente que não merece, que a gente não merece. Deus nos presenteou não por quem nós somos, mas porque Ele é gracioso. Mas a graça de Deus não parou apenas na criação. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, Ele escolheu providenciar uma solução para a nossa condenação. Por meio do Filho de Deus, nós temos a solução para a nossa condenação. Então, Ele escolheu manifestar a sua graça ainda mais, e deixar a sua graça ainda mais visível, e que a sua graça atingisse pessoas de toda tribo, língua, nação, povo. A graça dele estava então disponível para a humanidade, e Ele então derramou da sua graça sobre nós. Então nós somos justificados por Deus. Nós somos também alvos de um presente imerecido, a graça de Deus. Somos também redimidos por meio de Cristo. Nós recebemos então essa redenção pelos nossos pecados. Ou seja, nós que éramos escravos do pecado, nós que vivíamos em eterna escravidão, ou seja, o pecado nos escraviza e o pecado nos mantém no reino das trevas. Mas o que acontece? Deus nos compra desse mercado de escravos. Deus nos compra dessa condenação que nós estávamos, dessa prisão, desse reino de trevas. Ele vai lá e fala: eu quero comprar essa pessoa, eu quero comprar o João, eu quero comprar a Maria, eu quero comprar essas pessoas, e eu vou comprar elas com o meu sangue. Então Ele derramou o seu sangue lá na cruz e Ele nos comprou desse mercado de escravos. Ele nos comprou desse reino de trevas e Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou, Ele é o nosso resgatador. Ele é a pessoa que veio e pagou o preço alto. Não foi preço baixo não, foi um preço alto para nos comprar. Ele nos resgatou desse mercado de escravos, desse reino de trevas. E por meio do seu sangue Ele pagou o preço. E Ele nos comprou para si. E Ele não comprou a gente para deixar largado não. Ele nos comprou para nos tornar filhos. Então imagina só o Deus criador de todas as coisas. Ele olha para a sua criatura, porque nós nascemos como criatura de Deus. Ele olha para uma criatura que escolhe satisfazer os seus próprios desejos. E Ele fala: eu criei essa criatura de uma forma tão perfeita. E mesmo assim Ele escolhe satisfazer a si mesmo. Mesmo assim Ele escolhe satisfazer os seus desejos. Mesmo assim Ele escolhe mentir. Ele escolhe se irar. Ele escolhe ser orgulhoso. Ele escolhe ser egoísta. Ele escolhe ter conflito com as outras pessoas. Ele escolhe ter rebelião contra mim. Mas eu olho para essa criatura e eu derramo da minha graça sobre a vida dela. A minha graça, ela se torna ainda mais manifesta porque eu escolho salvar elas por meio da morte do Filho de Deus,
ali na cruz. E por meio da morte do Filho de Deus, nós temos a salvação, a solução para a nossa condenação. E por meio dessa morte, então, nós somos resgatados, porque o sangue de Cristo foi derramado, e Ele pagou o preço. A gente não merecia, a gente estava lá, nesse mercado de escravos, a gente estava nesse império de trevas, sentado, deitado no chão, todo arregaçado, por causa das nossas próprias atitudes. Mas Ele escolheu olhar para a gente, e com muito amor, e com muita graça, nos salvar, enviando o seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar, para derramar um sangue precioso, um sangue de alguém que nunca pecou, um sangue de alguém que é Deus, um sangue de alguém que é completamente santo. Imagina o próprio Deus que criou todas as coisas e viu a sua criatura se rebelar contra si mesmo, decidir dar um passo a mais, derramar ainda mais a sua graça e morrer no nosso lugar. Isso é fora do comum, isso não tem em qualquer outro lugar. As outras religiões pregam Deus tiranos, pregam deuses que querem ser apenas ali reverenciados com muito temor e medo, mas o nosso Deus, Ele olha para nós com muito amor e graça, mesmo a gente não merecendo, e Ele fala: eu vou morrer no lugar deles. Onde já se viu isso? Um próprio Deus que criou todas as coisas, que não precisa de nós, Ele nem precisa do nosso amor, Ele não precisa de nada disso, Ele nem mesmo precisa da nossa adoração. Ele merece a nossa adoração, mas Ele não precisa da nossa adoração. Mas Ele escolhe morrer no nosso lugar para nos salvar. Salvar pecadores que nunca olharam para Ele. Salvar pecadores que nunca falaram: Deus, me perdoa porque eu estou assim, andando contrário ao Senhor, me perdoa porque eu estou te chateando. Não, a gente nunca fez isso. Nós éramos mortos em nossos próprios pecados e delitos. Nós éramos assim distantes de Deus, rebeldes de Deus. E Ele toma o primeiro passo de nos salvar. Salvar pessoas que nunca olharam para Ele. Que amor é esse? É o amor do nosso Deus, extremamente gracioso, extremamente misericordioso. É um amor que a gente esquece, é um amor que a gente deixa para trás e pensa: que legal, eu sou salvo agora, participo de uma igreja e tudo é muito festa. Mas eu esqueço que o próprio Deus Criador decidiu morrer no meu lugar. Não se esqueça mais disso. Não se esqueça que o Deus Santo e Perfeito morreu no teu lugar. Morreu no teu lugar de uma forma que você não merecia. Você devia olhar para isso e falar: Deus, eu não merecia que você morresse no meu lugar. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor foi tão amoroso comigo? Por que o Senhor foi tão gracioso comigo? Esse é o seu Deus. Ele é, a misericórdia dele, o amor dele é assim, não dá para a gente entender. É enorme, foge da nossa compreensão. Ele é rico em misericórdia, rico em amor e graça. Esse é o nosso Deus, que decidiu morrer no nosso lugar. Ele então nos comprou desse mercado de escravos, nos transportou do domínio das trevas para o reino da luz, para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção e o perdão por todos os nossos pecados. Em quarto e último lugar, nós recebemos propiciação pelo sacrifício de Cristo. Eu falei agora há pouco que o nosso Deus não é só amor, Ele é ira. O nosso Deus, Ele é ira também, porque o nosso Deus é santo e perfeito. E quando Ele está de frente com o pecado, Ele precisa punir o pecado. Ele precisa derramar sua ira sobre o pecado, sobre a imoralidade, sobre a impiedade. Sim, porque Ele é completamente santo e esse é o reino dEle. Não é o nosso reino, não é o nosso mundo, é o mundo dEle. Ele criou as regras, Ele criou tudo e Ele criou tudo em sua perfeição. Nós escolhemos bagunçar tudo isso. Por nossa causa é que a terra geme, e a gente estudou isso semana passada. A terra sofre por causa da nossa decisão de pecar, mas Ele criou tudo perfeito. E esse Deus que criou tudo perfeito, quando Ele olha para o pecado, Ele precisa derramar da sua ira, para que Ele continue justo. Se Ele não derramasse da sua ira sobre o pecado, Ele seria injusto. Ele seria como uma pessoa que olha para uma coisa errada e coloca para debaixo do tapete. O nosso Deus não é injusto. O nosso Deus não coloca essas coisas para debaixo do tapete. Ele tem que continuar sendo justo, porque Ele é perfeito e santo em tudo que Ele é. Então Ele não é injusto de punir alguns pecados e outros simplesmente esquecer e colocar para debaixo do tapete. O nosso Deus, Ele é completamente justo, e por causa que Ele é justo, Ele precisa punir o pecado. E Ele não apenas precisa punir o pecado, mas Ele precisa punir o pecador.
Porque é o pecador que peca, é o pecador que escolhe ser rebelde contra Deus, é o pecador que escolhe viver longe de Deus. E o pecador, ele recebe um salário. O salário do pecado é a morte, e a morte vem com a ira de Deus. Só que a gente está falando sobre redenção. A gente está falando de um Deus que não apenas foi abundante em sua graça na criação, mas quando ele viu toda a sua criação, a sua criatura, nós seres humanos andando desarraigados para todos os lugares e vivendo de acordo com a nossa própria vontade, ele olhou para tudo isso e ele falou: eu vou derramar da minha graça mais uma vez, eu vou ser ainda mais gracioso e a minha graça vai ser ainda mais manifesta. E por isso que ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E quando ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, um cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, nunca pecou, o nosso Senhor nunca pecou e é completamente perfeito, o único que poderia pagar o preço por todos os nossos pecados, o único. Nós poderíamos pagar o preço pelos nossos próprios pecados com a nossa morte. Se a gente não tivesse contato com o Evangelho, nós íamos morrer e receber a condenação eterna, e assim nossos pecados estariam pagos pela nossa própria morte, e passaríamos pela condenação eterna por toda a eternidade. Mas o nosso Deus, perfeito, justo e santo, ele morreu no nosso lugar, e ele não pagou o preço por um pecado, não. Ele não pagou o preço pelos pecados de uma pessoa, ele pagou o preço pelos pecados de toda a vida, de todas as pessoas que decidiram dizer sim para ele, de todas as pessoas que decidiram se curvar para ele, de todas as pessoas que foram alvos da graça dele, pessoas de toda língua, povo, nação, de todo mundo, de todas as épocas. Por causa da morte de uma pessoa, ele nos salvou. Você lembra que nós lemos um texto que dizia que por causa da decisão, por causa de uma pessoa, por meio de um homem, todos os seres humanos pecaram e receberam a morte, mas por meio de um homem também nós recebemos a vida. Não apenas eu, todos nós recebemos a vida por causa da morte de uma pessoa perfeita no nosso lugar. Então, o que significa propiciação? Propiciação é quando Deus, ele satisfaz a sua própria ira. Ou seja, por causa da morte de Cristo, a morte de Cristo satisfez a ira que precisava ir para nós. Então a ira de Deus, ela vai sobre o pecador, e ela devia ir sobre mim e sobre você. Só que Jesus foi no nosso lugar lá na cruz e falou para Deus: olha, pode derramar a sua ira, que devia ir para todos eles, derrama sobre mim. Por isso que a morte de Cristo ali na cruz não foi uma simples morte, mas ele recebeu a ira de Deus pelo pecado de cada um de nós. Não foi uma morte assim apenas que ele morreu ali fisicamente, recebeu ali muitas dores e sofrimento, mas além de todas as dores e sofrimentos físicos que ele sentiu também a ira de Deus sobre todos os seus pecados, sobre os pecados que você pecou e cometeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, pelos pecados que você vai cometer daqui 20 anos. Cada vez que você peca, você provoca a ira de Deus. E lá na cruz, Jesus Cristo recebeu a ira por todos esses seus pecados. Todas as vezes que você escolhe ser rebelde contra Deus, todas as vezes que você escolhe demonstrar a sua ira, explodir em ira, todas as vezes que você escolhe ser rebelde, todas as vezes que você escolhe contar uma mentirinha, todas essas vezes você está provocando a ira de Deus. E essa ira foi paga lá em Jesus. Todos os seus pecados que merecem a ira de Deus estavam sobre Jesus naquele momento. E então ele recebeu a punição pelo nosso pecado. Parece injusto, não parece? Ele não merecia passar por aquilo, a gente merecia passar por aquilo, mas ele foi muito gracioso, ele morreu no nosso lugar. Você está entendendo como isso tem que gerar ainda mais gratidão no seu coração? Você está entendendo como você não pode acordar amanhã e não lembrar disso daí? Você está entendendo como você não pode olhar mais para as tentações do seu dia a dia? Olhar para ela e pensar: eu vou simplesmente pecar e vou simplesmente satisfazer os meus desejos. Isso não vai acarretar em nada. Isso provoca a ira de Deus. E essa ira, ela estava sobre Jesus Cristo. Todas as vezes que você é tentado e que você cede ao seu pecado, punição por esse pecado estava lá em Cristo. Será que isso é justo? Não. Mas ele escolheu passar por isso. Ele escolheu morrer no nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. Ele escolheu enfrentar não apenas a morte física, mas a ira de Deus no nosso lugar.
E a gente tinha que ter um coração muito mais grato em relação a isso. Ele escolheu ser propiciação pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar. Por causa dele a gente não tem que mais ver a ira de Deus. A gente não tem que mais lidar com a ira de Deus. Por mais que a gente peca, infelizmente a gente peca. Infelizmente a gente acaba caindo em tentação de novo. Infelizmente talvez amanhã você vai cair em tentação de novo. Mas todos esses pecados a gente não tem que mais lidar com essa ira, porque Jesus morreu no nosso lugar. E por causa da morte dele ali na cruz, a gente não tem que mais lidar com essa ira, porque a ira caiu sobre ele, sobre Jesus Cristo. Ele foi propiciação pelos seus pecados. Ele te tornou justo perante Deus. Ele te comprou do mercado de escravos. Ele te libertou e te resgatou do império das trevas. E ele recebeu ali na cruz a ira de todos os seus pecados, aqueles que você ainda vai cometer. Isso é o que significa a obra de Cristo ali na cruz. Então não reduza toda a obra de Cristo na cruz como ele morreu no meu lugar. Não faça mais isso. Lembre de tudo que ele fez, tudo que ele passou e tudo que você ganhou de forma imerecida. Foi pela graça. Deus falou que Jesus Cristo morreu no nosso lugar por causa da graça de Deus. Não foi mérito teu. Não fique enganando a si mesmo ou talvez contando mentiras para as outras pessoas que você conseguiu alguma coisa por mérito teu. Você não teve mérito nenhum. Você estava morto, você estava condenado, você não merecia nada, você só sabe desagradar a Deus, é isso que você sabe. Mas Deus foi gracioso. Deus pegou uma pessoa que estava morta e deu vida para ela. Deus pegou uma pessoa que merecia condenação eterna e deu vida eterna. Deus pegou uma pessoa que nunca quis dizer perdão a Deus. Pegou uma pessoa que nunca quis se virar a Deus. Pegou uma pessoa que nunca quis se ajoelhar diante de Deus. E Ele falou, eu vou salvar ele mesmo assim. Mesmo assim, então você não tem mérito nenhum na tua salvação. É Deus que tem, é Jesus que tem, porque Ele que morreu no teu lugar. Então lembre disso, tenha gratidão em relação a isso, e que isso possa impactar a sua vida. A gente vai estudar no sábado que vem a respeito da nova criação, de tudo que isso significa para nós. Mas a gente está estudando uma série sobre cosmovisão, a forma que a gente enxerga o mundo. Então por favor, enxergue o mundo lembrando disso. Enxergue as suas tentações, lembrando que cada vez que você cede a elas, Jesus que pagou o preço por esse pecado. Olhe para as coisas do mundo, olhe para os seus desejos e lembre de tudo isso que aconteceu. Lembre que Deus te criou de uma forma perfeita e você escolheu dar as costas para Ele. Lembre que mesmo você escolhendo dar as costas para Ele, Ele te resgatou e Ele te comprou de um mercado de escravos. Por isso que essa cosmovisão, que essas verdades sirvam como pilares na sua mente, para que você haja diferente, para que você escolha entregar a sua vida totalmente para Deus, que você escolha usar a sua vida, o seu respirar, os seus dons, o seu andar, não para continuar satisfazendo os seus desejos, os mesmos desejos que te condenam, mas que você escolha entregar a sua vida por completo para Deus. Quando a gente fala sobre entregar a vida para Deus, talvez algumas pessoas pensam, é aquela oração que uma vez eu fiz, mas o que a gente está falando é uma entrega contínua, é você todo dia consagrar a sua vida a Deus, é você consagrar o seu tempo, é você consagrar os seus dons, é você consagrar os seus olhos, é o seu pensamento, as suas funções motoras, que você possa consagrar tudo que você é para o seu Deus, que isso seja como uma forma de gratidão. Toda essa consagração não vai pagar tudo que Ele fez por você, mas pelo menos você vai usar tudo que você tem para agradecer esse Deus gracioso. Você vai usar cada respirar, cada dia da sua vida, cada músculo, cada pedaço de quem você é. Você vai falar, olha Deus, se eu tenho alguma coisa para te dar, eu vou te dar tudo, vou te dar a minha vida inteira. Por isso, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Faz das minhas finanças o que o Senhor quiser, faz da minha família o que o Senhor quiser, faz das minhas emoções, dos meus dons, faz da minha vida profissional do que o Senhor quiser, porque é tudo que eu tenho para te dar, a minha vida. Nada vai pagar o que o Senhor fez na cruz por mim, mas eu quero te entregar tudo, eu quero te entregar a minha vida em gratidão. Nós recebemos propiciação pelo sacrifício de Cristo, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O Filho de Deus é a solução para a nossa condenação. Você tem uma condenação muito séria que você não consegue resolver e Ele é a solução para essa condenação. Eu gostaria de ler o restinho do texto para a gente terminar. Continuando no versículo
25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A obra de Cristo na cruz aconteceu na plenitude dos tempos. Aconteceu no melhor momento que tinha que acontecer. Aconteceu no momento onde a vontade de Deus dizia que deveria acontecer. E as pessoas que viviam no Antigo Testamento antes da morte de Cristo, elas também eram salvas por meio disso. Durante certo tempo, a punição que elas mereciam não caiu sobre ninguém. Nenhuma das pessoas que morreu ali no Antigo Testamento, que olhavam para Deus e que falavam, olha, eu quero ser um seguidor do Senhor, nenhuma dessas pessoas teve que lidar com a ira, por mais que Cristo ainda não tinha morrido no lugar delas. Deus segurou, Ele não derramou a sua ira sobre aquelas pessoas, e conteve, até que viesse Jesus, até que viesse Cristo. E aí Deus olhou para Cristo e falou, essas pessoas que estavam antes de você, e todas as que vão vir depois, você vai receber a ira delas. Você vai receber a ira de todos esses pecadores arrependidos, que mereciam a ira, mas eu guardei elas para você. Jesus Cristo foi alvo da ira de Deus, e por isso que Ele é propiciação pelos nossos pecados, por isso que Ele é a única solução para a nossa condenação. Não se engane que é mérito teu, não se engane que é qualquer religiosidade que você possa praticar, e não se engane pensando que isso é só uma frase bonita, que você aprende em uma música ou em algum culto. Não se engane pensando que é só um termo assim legal, fui salvo por Cristo. Não, entenda a seriedade de tudo isso, o que tudo isso representa, e que você possa de fato se ajoelhar com o coração arrependido pelos seus pecados, que você possa chorar e falar, Deus, eu não merecia a salvação que o Senhor me deu, eu não merecia essa salvação, e mesmo assim o Senhor foi misericordioso comigo. Essa é a salvação que nós recebemos. Por isso, eu queria que você baixasse a sua cabeça agora nesse momento, depois de escutar tudo isso que o texto de Romanos 3, 23 a 26 nos diz, sobre a justificação, sobre a remissão dos nossos pecados, sobre a propiciação que nós recebemos por causa do sacrifício de Cristo. Todo esse presente, esse pacote gracioso que Deus nos dá. Abaixe sua cabeça e pense um pouco sobre isso. Talvez você está ouvindo tudo isso que a gente está falando aqui agora e não faz talvez muito sentido. Ou talvez uma coisa faz. Talvez você estava aqui no sábado passado e viu que o pecado atrapalha a tua vida. Que todos os problemas emocionais que você tem é por causa do pecado. Que todos os problemas físicos que você tem é por causa do pecado. Você descobriu que o problema que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia é consequência do pecado. Você viu que todas as guerras e conflitos que acontecem na humanidade é consequência do pecado. Você tem descoberto que você não encontra alegria nesse mundo, porque não existe alegria verdadeira nesse mundo senão de Deus. Não existe satisfação, não existe paz verdadeira. Você nunca vai encontrar paz se não for em Deus. E talvez tudo isso é muito pesado no teu coração. Talvez isso te leve a realizar que realmente você está na pior. Você está numa condenação eterna. Você recebeu ali um coração inclinado a fazer o que é mal, e você realmente aproveita ao máximo esse coração para desagradar a Deus. Mas talvez tudo isso é um fardo muito pesado para você. Talvez isso te deixa muito cansado. Talvez isso te deixa cansado de lutar. Talvez você não consiga encontrar a solução para o seu problema. E talvez a obra de Cristo aqui na cruz, que a gente acabou de compartilhar, seja exatamente o que você precisa. Por isso, continue orando e com a cabeça baixa, e a gente vai louvar aqui com mais um louvor, e vamos refletir um pouco sobre tudo isso que Deus fez por nós, e que você possa ser sincero diante de Deus.